associados. Um deles já é o nosso anfitrião da casa, que é o Jaime Prado, né, o nosso diretor aí institucional, então com ampla experiência em planejamento na gestão pública. Em 2014, conheceu o turismo de natureza aqui no nosso congresso, né, seu Jaime? Né, aqui no nosso congresso da ABETA, o que possibilitou aí adquirir experiência e tornar-se palestrante e consultor em turismo de aventura e ecoturismo. Então, nesse período, ele foi presidente e diretor financeiro da APETUR, que é a Associação Pernambucana de Turismo Rural e Ecológico, né, proprietário aí da RPPN de Caatinga e de um parque de aventuras, e na ABETA foi conselheiro fiscal, atualmente atua aí como diretor de relações institucionais, já em seu segundo mandato, né, seu Jaime? Muito obrigada por estar sempre aqui com a gente, né? Palmas, gente, para o nosso... Obrigada, Jaime. Quero convidar também o Leonardo Volpatti, falei correto? O Leonardo, ele é advogado, cientista político, especialista em relações governamentais, já com 15 anos de experiência em advocacy e gestão de riscos políticos e jurídicos para setores estratégicos, como turismo, eventos, energia e indústria farmacêutica. Sócio da Volpatti Advogados Associados, atua aí na defesa de políticas públicas, na articulação com tomadores de decisão e na elaboração de estratégias para mitigar aí riscos e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável. Então, Leonardo, muito obrigado pelo seu primeiro ABETA Summit com a gente. Então, seja bem-vindo. E para fechar e abrilhantar essa mesa aqui, a gente tem que ter uma presença feminina, né? Nossa, aqui não. Então, vem cá, Renata Mendes, também nossa parceira, é mestre em Ciências Políticas pela USP e diretora executiva do Instituto Semeia, nosso parceiraço, onde atua aí pela valorização dos parques naturais como patrimônio nacional e pela expansão do ecoturismo no Brasil. Com experiências aí em política pública, advocacy e relações governamentais, foi cofundadora e diretora do movimento Pra Ser Justo e diretora de relações institucionais do Endeavor Brasil, onde criou a área aí de ESG. Então, pessoal, muito obrigada, seu Jaime. Vou deixar aí você moderando e controlando aqui um pouco essa mesa, tá? Fiquem à vontade, o Jaime já é da casa, já tem experiência, então, boa palestra aí para vocês, gente. Oi. Bem, pessoal, bom dia a todos. Concorrer depois de Jaqueline e show de rock é difícil, né? E ainda mais falar sobre legislação. Agradeço aí a presença de todos no nosso encontro. Vamos tentar deixar a coisa mais suave para esse encontro, tá? Bem, a ideia nossa aqui nesse painel é falar um pouco da participação cidadã e sobre as questões legais no nosso país, especialmente na área do turismo e no segmento nosso, que é turismo de aventura, turismo do ecoturismo, turismo de aventura. Tá? Vou ver se funciona aqui. Oi. Voltou. Volta, por favor, aí. Mais. Bem, eu vou fazer, aí já foi apresentado o pessoal, passar para mim, por favor, melhor que aqui está se funcionando. Vou trazer aqui, na realidade, algumas provocações para vocês, né, e deixar aqui os nossos convidados possam tratar mais um pouco sobre isso. Pode passar, por favor. Bem, a gente vai falar aqui sobre legislação. Nós temos dentro da nossa trilha de conhecimento, o ABETA Conecta, e nós passamos por vários estados do país, várias cidades. E sempre quando a gente chega lá, nós somos procurados, na maioria das vezes, com uma minuta de projeto de lei para fazer a legislação sobre turismo de aventura, o turismo de ecoturismo. Um determinado município chegou lá para nós com 27 páginas. Era um tratado, né? E, no final das contas, que a gente olhava lá, não estava preocupado com segurança, não estava preocupado com nada. Estava só dando uma releitura do que já existe. Então, não necessariamente é a opinião da ABETA, mas a minha é que nós não precisamos de lei. Nós não precisamos mais de nenhuma lei na nossa área. Por favor. Então, apaga. Segue aí, por favor. Nós temos dois... Pode seguir aí, que isso aqui não está funcionando, não. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990. Já diz tudo lá.
Ele fala sobre normativos, fala sobre a BNT, ele fala sobre risco, fala sobre segurança. Então, tudo que a gente procura para ter no nosso segmento, o Código de Defesa do Consumidor já diz isso lá. Inclusive, já diz lá dentro, no seu texto, o que a gente vai fazer só depois do Covid, ou na época do Covid, higienizar nossos equipamentos. Está lá escrito, um artigo só para isso. A segunda lei que nos embasa, por favor, pode passar aí, é a Lei Geral do Turismo. A Lei Geral do Turismo ela é de 2008 e foi recentemente atualizada em 2024. Então, se nós, que somos operadores da área de turismo, utilizássemos apenas essas duas leis, nós estaríamos tendo um produto com a melhor qualidade, mais segurança, e como nós estamos aqui, entre nós operadores, menos riscos para os nossos clientes. E com consequências graves, que a gente não está aqui para falar sobre isso. Tá? Passa aí, por favor. Bem, eu já estou concluindo, para depois deixar aí para o pessoal, os nossos convidados falarem. Se vocês forem dar uma busca, isso aí eu fiz ontem à noite, foi ontem à noite, no Senado Federal, sobre turismo de aventura, tem no mínimo 34 projetos rolando lá dentro. Na Câmara Federal, turismo de aventura, nós temos 45. Ecoturismo, temos 221, só com essa palavra. Se você colocar ecoturismo, vão me trazer 221 projetos de lei. O Fundeco, alguém já ouviu falar sobre o Fundeco aqui? Fundeco? Não? Tá. Então, o Fundeco é um projeto de lei que vai criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ecoturismo. E ali ele vai ter, dentro de uma política nacional sobre o ecoturismo, ele vai possibilitar que nós tenhamos um fundo específico, que possamos fazer capacitação, que possamos implementar financiamento de equipamentos e tantos outros ganhos positivos para nós que trabalhamos no setor. Se colocarmos, aí piora, se colocar a palavra turismo, tem 2.800 projetos de lei rodando lá dentro. Alguns com 20 anos, alguns com 30 anos. Né? E, finalmente, se a gente for pesquisar balonismo, tem 8 projetos rodando, todos eles a partir de julho desse ano. Vocês imaginam por quê, né? Então, isso é o quê? São projetos que eu chamo de projetos de oportunidade. Desculpe se tem alguém aqui do parlamento, mas sempre com boas intenções, quando ocorre alguma coisa, a gente vai lá tentando resolver, sem procurar a sociedade civil, sem procurar as organizações. E aí, inclusive um deles aí diz que é obrigado a usar capacete no balão. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, se o balão, se na hora que ele estiver pegando fogo, se nada contra balonismo, tá? Pelo amor de Deus. Mas está lá, uma dessas 8 projetos de lei, ele obriga que use capacete. Para bicicleta até está bem, né? Agora, não sei para balão quando ele vai resolver. Bem, então isso aí que a gente traz para vocês. Por que a gente colocou esse tema? Já se falou aqui sobre a PL da devastação. PL de devastação passaram lá 25 anos no Congresso, 21 na Câmara de Deputados e 4 anos no Senado. Numa noite se resolveu tudo. Aí, quando numa noite se resolveu tudo, a sociedade... Pessoal, nós, enquanto operadores do turismo, nós, enquanto cidadãos, precisamos participar mais e mais ainda do nosso legislativo, enquanto cidadão, porque isso é direito nosso. Não adianta, depois que foi negociada a 4 paredes, numa noite, lá no Senado, para se resolver o PL da devastação, né, Renato? A gente sai querendo correndo atrás. Não vai resolver, já está resolvido aquilo ali. Aí o que aconteceu? Tivemos um projeto de lei que o nosso presidente da República vetou 63 artigos ou incisos. Ou seja, a lei que já não era boa,
ficou capenga, como a gente diz lá no Nordeste. Então, essa é uma mensagem que a gente traz aqui para vocês. Isso é mais uma abertura aí para nós ouvirmos aí os nossos painelistas. O Dr. Volpatti vai falar um pouco sobre, até pela sua atuação, como se funciona lá dentro, como é que nós podemos participar. A ABETA vem contribuindo da melhor forma possível. Nós hoje temos assento no Conselho Nacional do Turismo. Eu represento a ABETA no Comitê de Legislação do Conselho Nacional do Turismo. A gente vem tentando, enquanto ABETA, melhorar os produtos que são sugeridos. Junto também com o Conselho Nacional do Turismo, nós temos hoje 43 projetos que são prioritários para o Ministério do Turismo, não é isso, Fabi? E que nós, a ABETA e mais os demais conselheiros, trabalhamos para melhorar esse produto. Mas isso só não basta. Nós precisamos participar, nós precisamos estar junto com as associações, nós estamos aqui abertos para vocês, nós temos nosso grupo. Agora mesmo sempre houve um pedido para ver a questão das diárias, nós estamos trabalhando sobre isso, vai ser lançado agora até o final do ano, a pacificação sobre as diárias de hotel, ou seja, vai ter, se eu não me engano, são 3 horas para higienização, que a Lei Geral do Turismo já diz, mas não formaliza isso, vai ser formalizado. Então, essa é a nossa intenção, é passar essa mensagem para vocês e que nós possamos participar o mais possível, tá? Para que nós depois não descobramos, como descobrimos o PL da devastação, a desgraça que vinha. Tá? Bem, eu passo agora para o Dr. Volpatti, para ele falar seus comentários, e depois, para não ficar só notícia ruim, nós vamos trazendo aqui Renata, do CEMEA, que está trazendo aqui um estudo de caso, que nós entendemos da ABETA como um estudo de caso positivo, que foi a participação da sociedade civil, a participação da organização social, que veio junto com o Poder Executivo, com os deputados, com os senadores, conseguimos aí ter um projeto de lei que foi sancionado recentemente e que nós consideramos de grande valia para o nosso ecossistema. Tá? Muito obrigado, eu vou passar aqui para o Volpatti e depois a gente abre para uma conversa. Bom dia a todos e todas. Tá, obrigado. Vou aguardar um pouquinho. Isso, obrigado, viu? Pessoal, primeiro que eu julgo... Eu estou muito feliz, na verdade, de estar aqui no ABETA Summit. Conheço a ABETA há algum tempo já, a atuação de vocês em Brasília, principalmente da atuação no Conselho Nacional de Turismo. Gosto muito do setor, é um setor muito positivo, é um setor muito feliz, é um setor que traz assim, uma alegria realmente de conhecer e estar aqui com vocês em Caraguatatuba. E eu vou trazer aqui alguns pontos que é um pouco, digamos assim, importantes, porque a gente tem que trazer também essa alegria, não só para as comunidades que vocês atuam, mas também para os stakeholders em Brasília. É importante eles conhecerem a realidade de vocês. E é um pouco desleal também fazer essa apresentação depois da doutora Jaqueline Gil, que é muito interessante em relação às perspectivas de crescimento do turismo, o impacto do turismo no Brasil e no mundo, e essa pauta da sustentabilidade também vai ser dita pela nossa querida Renata Mendes. Um pouco sobre Brasília. Eu sou especialista em análise de risco político. Então, o que eu analiso hoje? O que nossa empresa faz? Ela avalia a cadeia de valor do setor de vocês, o impacto que gera o setor de vocês e tenta traduzir isso para os legisladores, para os reguladores, para que a gente consiga ter uma pauta positiva e uma sinergia do poder público junto ao setor produtivo de vocês. Então, na prática, quando a gente fala de análise de risco político e regulações e tudo mais, em alguns anos atrás eu poderia fazer uma apresentação mais técnica, demonstrando qual que é a atuação em Brasília, como é que a gente poderia fazer isso, tramitação de projetos de lei, quais são os projetos de lei. Mas na prática eu vejo que
muito mais importante do que isso, não está passando, pode passar, por favor. Eu vejo que é importante a gente fazer uma análise de impacto da cadeia de valor, né? Então, quando a gente pensa em regulações, né, existe um estudo muito claro da American Public Council, que é uma entidade internacional, uma entidade americana que analisa risco político, da qual o Brasil bebe das teorias, que o que impacta diretamente as regulações tem a ver com o valor percebido da sociedade em relação ao teu setor produtivo. O que o teu setor produtivo, na tua atividade, gera de valor para a sociedade? Além de gerar dinheiro, né, são negócios que geram atividade financeira, qual que é o valor e a externalidade positiva gerada? Gera benefícios para o meio ambiente? Gera benefícios para a empregabilidade? Gera benefícios para a comunidade local? Então, a análise de impacto de valor, ela é fundamental para a gente entender como que o teu setor vai ser regulado. Na prática, é basicamente isso. Então, setores que têm um impacto grande e muitas vezes externalidades negativas vão ser mais regulados. Então, por exemplo, o setor de cigarros vai ser muito mais regulado que o setor de turismo, porque tem um impacto negativo grande e a sociedade não percebe tanto valor nas entregas que aquela atividade econômica gera. Diferente de vocês. Vocês geram muito valor. Vocês estão na crista da onda da sustentabilidade. Vocês têm uma pauta extremamente positiva na comunidade de vocês. Vocês geram empregabilidade, melhoria e conhecimento das belezas naturais daquela região. Então, o impacto de valor do turismo de aventura, do ecoturismo, ele é tendência. Ele é fantástico. Ele é lindo para ser ouvido e divulgado para os nossos legisladores. Pode passar, por favor. Então, a política ela é um espaço inevitável na qual você tem que trazer a comunicação do valor gerado da tua atividade econômica para os reguladores. Pode passar, por favor? Que aqui não está indo. Se você não comunicar bem isso, o que vai acontecer? O teu valor não vai ser percebido. A externalidade positiva da tua atividade econômica, da tua intervenção ao mundo, não vai ser percebida. Consequentemente, diretamente proporcional, você vai ser mais regulado. Então, evidentemente, o que vai acontecer? Se acontecer alguma crise por falta de segurança, se acontecer impacto ambiental por conta da tua atividade, se acontecer qualquer deslize na tua operação, que muitas vezes pode gerar algum impacto social, isso vai repercutir na opinião pública e numa democracia, consequentemente, vai surgir leis, decretos, portarias e normas tentando mitigar o risco que a tua atividade gera para a sociedade. Então, essa comunicação do valor e essa presença em Brasília é traduzida justamente por um ambiente mais regulado ou menos regulado, ou mais bem regulado ou menos bem regulado. O Jaime disse aqui de dezenas de projetos de lei que tem em Brasília. Esses projetos vão acontecer com ou sem vocês. Simples assim. Porque alguém está contando como o setor de vocês é. Ou seja, a imprensa, ou a percepção do parlamentar, porque uma filha do parlamentar, uma sobrinha do parlamentar, ou um parente do parlamentar, ou um ex-parlamentar que foi prefeito, conhece a atividade de vocês ou tem uma percepção diante do prisma que ele tem de mundo da atividade de vocês. Ele chega numa cadeira de poder ou numa cadeira de influência e vai fazer. A questão é, vocês estão presentes? Vocês estão trazendo os impactos da operação? Quem está contando essa história? Então, isso é fundamental e isso é o que define o futuro de vários setores econômicos. Pode passar, por favor. Então, como é que surgem as leis, né? As leis surgem muito da desconfiança da sociedade e uma tentativa de mitigação de risco. Então, vocês veem que quando acontece um desastre, acontece uma crise de reputação, começa a surgir um monte de normativa. Ou quando alguém tem uma percepção de como deveria ser um setor, Renato, como o deputado Túlio Gadeira, o legislador resolve fazer uma política nacional de parques porque ele tem uma percepção dele
articula com algumas lideranças e começa a se construir uma política. Qual que é o ponto? O ponto é que muitas vezes as entidades elas não estão presentes nesses momentos, e aí uma visão de mundo é meio que colocada para ser votada e ser regulada, deixando até um pouco menos rico a qualidade legislativa e a qualidade do que poderia ser. E essa riqueza está nesse auditório, essa riqueza está ali fora. São operadores, são pessoas que estão no dia a dia, que conhecem a operação, conhecem experiências internacionais e muitas vezes são desligadas do debate. Se você gera uma boa conversa com a sociedade e você leva essas informações e está presente, a desconfiança diminui e as regulações tendem a terem mais parcimônia, caminharem para uma lógica mais sustentável. Pode passar. E como eu disse, né, em alguns casos, a desconfiança da sociedade, que é muitas vezes levada para a opinião pública, pode gerar, inclusive, proibição de atividades. Pode passar, por favor, isso aqui eu já falei. Isso. Pode passar também? Então, a questão do risco político, ela tem a ver com essa questão reputacional. Vocês têm que compreenderem, muitas vezes, que o não acompanhamento de um projeto de lei, antigamente, eu acho que até antes da pandemia, 5% dos projetos de lei que eram protocolados eram realmente aprovados. Acho que até menos. Acho que era 5% de todos os projetos que surgiam, inclusive do Executivo. Hoje, menos de 5% eram aprovados e regulamentados. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado protocolava mais de 500 projetos de lei por mês. Por quê? Porque isso é pauta para o parlamentar, isso gera crédito político. Mas menos de 5% eram aprovados. Então, a gente tinha uma certa segurança de que as coisas não iam avançar tão rápido. Porque muitos projetos eram projetos só para gerar uma certa mídia para aquele parlamentar, como bandeira de mandato. Beleza. O que começou a acontecer? Com o advento das redes sociais cada vez mais forte dentro da política, e com o advento também do fortalecimento do legislativo, que aconteceu nos últimos 6 anos, o legislativo começou a ser mais forte que o poder executivo, que o presidente da República, a gente começou a ter alguns momentos de agilidade legislativa muito proeminente. E vocês conseguem ver isso nesse projeto dos parques naturais, vocês conseguem ver isso no projeto de devastação, vocês conseguem ver isso na reforma tributária. São coisas que são temas que não foram discutidos, como o Jaime disse, por anos, e de repente é aprovado, da noite por dia. Como é que isso aconteceu na prática? Porque com essa questão do fortalecimento e a rapidez das redes sociais, se surgiu uma crise nas redes sociais que tem um capital político interessante para algumas lideranças, para o presidente da República, ou para algumas lideranças que surgem, ou para algum tema polêmico, a rapidez de um projeto que tramitava há 30 anos pode acontecer da noite por dia por alguns mecanismos de tramitação interna. Então, muitas vezes, você tem 34 projetos de lei que você está acompanhando e que você fala, não vai avançar nunca isso aí. Você está acompanhando há 30 anos, já foi para a alta da associação a 5 assembleias diferentes e isso não avança. E, de repente, surge um momento político, uma nova conjuntura, que cria um requerimento de urgência e você aprova isso. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, é um trabalho preventivo no sentido de acompanhar esses temas esperando uma conjuntura econômica ou uma conjuntura política para se aprovar ou não. E quando você, às vezes, acorda para isso, já foi aprovado, já aconteceu. Aprovou no Senado numa semana, com um projeto que muda o licenciamento ambiental do Brasil. Aprova uma semana na Câmara, depois de 15 dias aprova na outra. Um projeto que se discutiu há muito tempo. Reforma tributária do Brasil, que vai definir a tributação para sempre. Discutiu-se um ano, mas foi aprovado a toque de caixa. Então, nós temos muito esse impacto da mídia e da reputação atingindo diretamente na agilidade legislativa. Então, um projeto que fica 10 anos tramitando não quer dizer que ele não vai ser aprovado noite por dia. Por isso que a necessidade de acompanhamento se torna importante e da presença preventiva no risco regulatório de comunicar o valor da empresa, o valor da organização, em todos os aspectos, é fundamental. Sob risco de você ser invisível. Ou seja, começam a discutir uma política de parques se você não for chamado para discutir. Como uma entidade como a Beta, que atua em vários setores de ecoturismo e vários setores que são fundamentais, pode não ser chamado eventualmente para isso.
quer dizer que a gente não está trabalhando de uma forma a se inserir nesses ambientes para ser relevante para as autoridades. Então, é fundamental isso. Passa, por favor. Então, o que aconteceu na reforma tributária? A reforma tributária, ela foi... Eu estou trazendo ela de exemplo, que eu sei que não afeta tão diretamente a lógica diária de vocês, mas ela foi muito, assim, antropológica para mim. E a Renata, que trabalhou também diretamente nisso, pode também me complementar depois. Porque a reforma tributária, ela obrigou a todos os setores econômicos do Brasil, minimamente organizados, a estarem presentes em Brasília. Então, a gente que viveu os bastidores, a gente acompanhava o setor de indústria de bebidas, um dia, setor de cigarro, setor da indústria farmacêutica, setor de energia, setor de resorts, setor de hotéis, setor de plano de saúde. Você via todo mundo articulando e atuando para garantir uma legislação sustentável para aquele setor. E o que ficou de lição da reforma tributária para todos esses setores? Quem não estava na mesa foi mais tributado. Quem estava na mesa foi menos tributado. Quem estava levando a importância da cadeia de valor do seu setor para os legisladores conseguiu demonstrar o impacto social, econômico, ambiental para esses legisladores. Quem não estava, recebeu a alíquota maior. E, consequentemente, pode ser que, quando entrar em vigor agora em 2027 até 2032, se torne inviável a atividade. No turismo, por exemplo, no começo, começou-se a discutir uma alíquota de tributação de 27%. Ou seja, fazendo um estudo em comparação com os países internacionais, principalmente que a gente compete, no setor de hotelaria e no setor de parques, a alíquota era de 10% a 12% dos principais destinos que a gente compete. 10% no sistema IVA, que é o sistema da reforma tributária. E, inicialmente, os legisladores nossos acharam que 27% estava bom para o Brasil. Aí, a gente explicou e correu atrás, e fez estudo, e demonstrou, e fez comparativo internacional. No fim das contas, depois de muita luta, suor e lágrimas, reuniões, ações de engajamento com autoridades, a gente conseguiu chegar a uma redução de 40%. Então, se a gente não tivesse presente, a gente talvez dobraria ou triplicaria o custo tributário do turismo no Brasil. Isso não é banal, porque isso vai ser a tributação para sempre. E você mudar essa regra depois vai ser extremamente difícil. Então, esse exemplo deixa muito claro que a maioria dos setores que estavam fora realmente vão receber uma carga tributária extremamente pesada. Pode passar. Então, a ABETA, quando a gente vai falar desses riscos regulatórios, a gente tem que pensar muito bem dos ambientes decisórios, né? Onde o jogo acontece. Cada setor econômico tem um jogo diferente. Então, tem setores econômicos que você vai ter que atuar mais no Ministério do Meio Ambiente, porque a pauta ambiental e a regulação ambiental é fundamental para você. Às vezes você tem que atuar mais junto ao ICMBio, às vezes você tem que atuar junto ao IBAMA, às vezes você tem que atuar mais em conselhos do Ministério do Turismo. Então, nosso trabalho é mapear quais são os ambientes decisórios, onde as regulações e as decisões acontecem, para a gente conseguir trazer e comunicar a força e o valor econômico da entidade. No caso do turismo de aventura, a gente deveria atuar muito na questão do legislativo, definindo especificamente as câmaras de debate, né? Comissão de Turismo, Comissão de Meio Ambiente, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. No Executivo, definir quais as normas regulamentadoras que afetam exatamente a ABETA, para você começar a desenvolver uma política de aventura, ou pelo menos manter um bom contato de dados com os ministérios. No Judiciário, eventualmente há decisões de ADIs ou decisões de tribunais superiores que podem afetar diretamente a atividade. Também é um caminho. E muitas vezes você trabalhar em relação à opinião pública, de você já ter pronunciamentos e notas técnicas específicas sobre algumas questões que podem acontecer ou já aconteceram. E quem não ocupa esse espaço, delega o seu futuro para terceiros. Pode passar. Aí a gente vai falar um pouco de narrativas. A partir do momento que você definiu bem essa cadeia de valor e como você quer demonstrar os impactos da tua atividade para
para os legisladores, a gente começa a construir narrativas que deixam isso claro. Então, eu vindo aqui hoje no Abeta Summit, eu entendo um pouco, pela exposição de vocês, o impacto que você gera. Eu consigo conviver nesse ecossistema e entender um pouco pelo conteúdo, vendo as pessoas, conhecendo a Abeta. Mas os legisladores e reguladores têm dezenas de setores que estão falando o dia inteiro com eles, e muitas vezes eles não têm acesso a essas informações da operação. E a gente tem que trazer o que é mais bonito e mais importante nos aspectos de impacto no país, em narrativas simples, que comunique como seria o legado e como que vocês poderiam contribuir com o país e incrementar o valor na atividade do turismo como um todo. Então, no impacto social, qual que é a empregabilidade gerada? Vocês incluem jovens, crianças, qual que é a política de diversidade? Isso é importante, isso é agenda, que é importante o legislador ouvir aquilo. No ambiental, preservação e valorização sustentável dos territórios, qual que é o impacto positivo do turismo de aventura e do ecoturismo para isso? Educacional, qual que é o impacto da Abeta como organização na formação de profissionais, de guias e todo o trabalho de profissionalizar os destinos que vocês atuam? Como que todo esse trabalho que a Abeta atua junto com seus associados gera uma imagem positiva para tornar o Brasil como referência internacional em natureza e turismo de aventura, sustentabilidade? Pode passar, por favor. No fim das contas, qual que é o legado da Abeta para o Brasil? Né? A gente vai falar sobre a questão do arcabouço técnico que foi gerado, que não se tinha no Brasil, isso traz mais segurança? Essa seria a nossa atuação para a gente começar a entrar da transformação que é gerado. A gente vai falar também da formação das redes profissionais qualificadas para o Brasil e como isso profissionaliza o nosso turismo. A gente vai falar de como é que a Abeta transformou os polos de turismo sustentável, gerando renda e orgulho local. A gente vai falar também que é possível conciliar desenvolvimento, preservação e cidadania. Então, qual que é o legado político para a gente conseguir tornar todas as atividades de você num discurso e uma conexão política que gera bons relacionamentos com as autoridades? Então, mostrar que o setor, então, na prática, ele não está defendendo nenhum privilégio, ele está defendendo o interesse coletivo. É isso que os legisladores querem ouvir, de uma forma ou de outra. Pode passar. Então, dito isso, quando você tem essa narrativa, é muito mais fácil você sentar à mesa, participar das consultas públicas, participar dos conselhos, dos grupos de trabalho, fazer presença em relação a audiências públicas, porque aí você começou a falar o código que o legislador quer ouvir. Você começa a traduzir realmente a linguagem necessária para os reguladores. Senão você gera ruído, senão os caras não vão te entender e também não vão querer te entender para te fazer uma normativa interessante. Pode passar. E agora, né, no Planalto Central, a política é uma trilha e rafting, né? Só avança quem tem mapa, guia e coragem para remar contra a correnteza. Então, em Brasília, se vocês acompanham os jornais, a gente toda semana tem um cardápio novo, né? Então, é a semana do julgamento do Bolsonaro. Semana que vem é a semana da lei de licenciamento. Na próxima semana é a semana... As pautas são decididas pela opinião pública e alguns agentes do jogo atuam para tornar sua pauta proeminente. Isso aqui, muitas vezes, é remar contra a correnteza, porque a gente tem um interesse num assunto que, às vezes, não está na prioridade daquele cardápio. Mas a gente tem que ir construindo e continuar remando para, quando surgir uma oportunidade, a gente já está com a nossa proposta alinhada. Pode passar. Pode passar, por favor. Por fim, acho que, de tudo que eu disse, eu acho que o principal objetivo é trazer um pouco mais de conhecimento, que eu sei que vocês sabem da importância de Brasília para o setor de vocês, mas de como transformar isso em comunicação efetiva, para você conectar com os legisladores e diminuir o risco político e gerar novas oportunidades. Então, isso perpassa por definir qual é o valor gerado pelo turismo de aventura e ecoturismo para o Brasil, para a gente começar a comunicar isso cada vez mais. Definir como que a gente quer ser percebido pelas autoridades e pela opinião pública, e qual que é o legado que nós vamos deixar para a posteridade.
qual que é a nossa visão de futuro para deixar para a prosperidade, para um Brasil mais sustentável e com turismo de aventura e ecoturismo mais valorizado. Pode passar, por favor. E o maior risco político para nós, como para todos os setores, é a ausência, né? Então, a nossa maior oportunidade hoje é transformar o turismo de aventura em uma política de Estado, com segurança jurídica, sustentabilidade e visão de longo prazo. Pode passar. E aí um pouco de ciência política, né? Teoria das elites. A classe política é uma minoria organizada. Ou seja, quem domina a política não é a sociedade como um todo. Quem domina a política é uma minoria organizada que sabe se comunicar e definir muito bem o que ela quer para conseguir convencer a minoria desorganizada. E quem não gosta de política é governado por aqueles que gostam. Isso é Platão. Isso tem milhares de anos. Então, a atuação de vocês ela é fundamental em Brasília. A compreensão de cadeia de valor, de onde a gente quer chegar, é fundamental em Brasília. E essa comunicação, então, é essencial para o nosso avanço como setor. Muito obrigado. Bem, pessoal, pode vir, Renata. Enquanto preparam lá a apresentação de Renata, doutor Volpato, muito obrigado aí. E você explanou o que a gente tinha falado aqui no início. Essa última citação de Platão é isso, né? Então, mais uma vez, a gente ressalta, enquanto a associação, a vocês e nossos associados, nós estamos sempre presentes, estamos procurando dar um salto qualitativo, um salto de presença mais marcante junto ao Poder Legislativo. E aí a gente agora vai ver um caso aí de sucesso, né, que o CEMEA vai apresentar para nós e que nos deixa muito, muito lisonjeados, porque a gente verifica que a gente tem um produto que vai nos atender e muito por cima disso, do que Volpato falou, da participação tanto do Legislativo quanto da sociedade civil, quanto de pessoas que são amantes da causa e que fizeram com que, com tempo rápido, fui também colocado aqui, né, para o que é Brasília, ter a consequência dessa lei, mas isso a doutora Renata vai falar para nós aí. Obrigada. Bom dia, gente. Estou bem feliz de estar aqui de novo na Beta e feliz que a gente está fazendo essa discussão. Ano passado já era uma coisa que eu conversava com o Luizão. Acho que é um assunto que, às vezes, parece muito técnico, parece, meu Deus, não quero saber o que está acontecendo em Brasília, que saco, toda semana é uma pauta nova. Enfim, parece algo que é um pouco distante da nossa vida, mas não deveria ser tão complicado. A gente aqui nessa mesa é muito apaixonado por isso e vai tentando fazer ser didático, mas é uma agenda, de fato, importante. O Leonardo fez aqui, né, a provocação de qual que é esse potencial do turismo de aventura no Brasil. Eu vou trazer dados aqui antes de entrar mesmo no projeto de lei. Se a gente pensar só no turismo em parques, a gente pode chegar em 44 bilhões todos os anos na nossa economia. Então, a gente não está falando de nada pequeno, só do turismo em parques e a visitação em parques do Brasil. Então, é um potencial gigante, a gente devia sim e deve estar cada vez mais organizado e não só reagir às pautas que aparecem de regulação, mas a gente também tem uma pauta positiva, propositiva, do que a gente espera para esse turismo ser mais sustentável, para ele crescer, como a Jaqueline trouxe, né? Crescer de uma forma que descarboniza, mas que, de fato, gera desenvolvimento, gera impacto para o nosso país. Então, eu vou passar um pouco aqui por dados para a gente se animar e depois falar um pouco de 2 projetos de lei, um com mais profundidade, que eu acho que a gente deveria estar atento e acompanhar a implementação, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho em turismo de natureza, turismo de aventura. Deixa eu ver se eu vou conseguir funcionar aqui. Tá ligado, vamos ver. Para onde eu devia apontar, gente? Foi. Pronto. Então, eu estou aqui hoje representando o Instituto CEMEA. O CEMEA trabalha desde 2011 com a mesma missão, que é promover as áreas protegidas como motivo de orgulho para brasileiras e brasileiros. A gente foca especialmente no turismo em parques naturais do Brasil. Trabalha todos os dias mesmo para ter políticas melhores dados, mais investimento nesses parques para que esse turismo floresça e gere impacto e desenvolvimento no entorno. Então, essa é a nossa... Vamos ver se vai passar aqui. A nossa estratégia de mudança está pautada nisso, no crescimento da... Deixa eu vir mais para cá. Isso, perdão. Deixa eu ficar aqui mais na frentinha.
Então, a nossa teoria de mudança e estratégia de mudança está baseada, de fato, que o crescimento da visitação de uma forma sustentável, então, uma visitação, né, feita não um turismo massivo de qualquer forma, mas um turismo feito de forma estruturada, pode gerar tanto impactos positivos em termos de conservação e educação ambiental, quanto, ao mesmo tempo, gera desenvolvimento e impacto no entorno desses parques. Então, trazendo aqui algumas informações, né? Quando a gente olha para a conservação, a gente sabe que os parques são fundamentais e as unidades de conservação para a proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Isso tem um impacto econômico anual gigante, além da conservação em si. A visitação também promove benefícios, não só de conservação, mas benefícios no nível de bem-estar físico e mental para esses visitantes, ao mesmo tempo que está gerando renda e oportunidades e consumo de serviços e produtos locais, e com que faz com que essas comunidades do entorno tenham benefícios, de fato, com esse turismo e possam sair de perto ali de outras atividades ilegais ou atividades extrativas. Então, a gente trabalha para ver esse ciclo girar, de forma a gerar cada vez mais impacto. Então, quando a gente olha para a visitação, aqui só em parques naturais e parques estaduais do Brasil, a gente começou lá em 2012, no começo do monitoramento, com 6 milhões de visitas. Hoje, a gente já está em quase 16 milhões de visitas. Esse dado foi lançado esse ano no estudo do CEMEI, que chama Visitômetro. Então, essa visitação está crescendo, seguindo a tendência que a Jaqueline também mostrou, que o turismo tem crescido mesmo, não só no Brasil, mas, né, em todos os países do mundo. E essa visitação também está se distribuindo. Se a gente olha esse mapinha em 2012, assim estavam concentradas as visitas em parques nacionais e parques estaduais. Quando a gente olha agora, mais recentemente, deixa eu passar aqui, em 2023, a gente pode ver que essas visitas cresceram e se espalharam em outras regiões do Brasil. Deixa eu sair da frente para quem está fazendo foto. Então, não só isso está acontecendo, quanto o impacto dessa visitação está se espalhando por diferentes áreas do Brasil. Então, a gente tem trabalho para fazer em Brasília, tem trabalho para fazer em todos os estados, Júlio sabe isso muito bem, tem muita coisa para a gente fazer e espalhado pelo Brasil. E tem mesmo um turismo que pode se desenvolver na região amazônica, como vocês podem ver aqui, ele também está aumentando. O Parque do Utinga é um dos parques mais visitados, né, Júlio, do Brasil, é o 6º parque mais visitado do Brasil, mas a gente tem potencial de espalhar essas visitas em outros, não só parques, mas outras unidades de conservação também na região norte. E a gente sabe que os parques, eles transformam mesmo o Brasil no melhor destino de ecoturismo do mundo. Então, a gente tem esse potencial na mão, a gente tem todo esse patrimônio, né, que é nosso orgulho, que é nosso legado, mas que a gente hoje, infelizmente, ainda não explora tão bem, né? Explorar no sentido positivo da palavra. Então, trazendo aqui imagens só para a gente se inspirar antes de entrar nos projetos de lei, a gente tem realmente todo tipo de beleza no nosso país. Algumas fotos de parque, e a gente sabe que esses parques mesmo, com todas as suas particularidades, com toda a sua diversidade, eles mostram mesmo a cara do que é esse Brasil. Aqui o Caverna do Peruaçu, que entrou na lista de patrimônio recentemente, uma grande vitória. E, de fato, os nossos parques, eles fazem o Brasil ser o que ele é. Aqui o Parque Nacional da Tijuca, o nosso parque mais visitado do Brasil. Mas esses parques contam a nossa história e eles permitem a gente proteger aquilo que a gente é e que a gente quer ser para o futuro. Então, assim, vamos trabalhar de forma estratégica para a gente proteger o que é nosso, mas a gente também conseguir gerar impacto e desenvolvimento por meio da natureza. Então, esse é um estudo que a gente fez aqui com a BCG em 2021. Projetando um pouco como é que a gente consegue crescer essas visitas de forma sustentável. Então, vocês vão olhar aí esse gráfico. Hoje, a gente está ali no 15,9, né, quase 16 milhões de visitas. A gente projeta que a gente consegue chegar em 56 milhões de visitas em parques nacionais e parques estaduais de forma sustentável. Joia. Se a gente seguir nesse ritmo que a gente está agora, em 2045, a gente chega nesse número. Tem como ir acelerando isso de forma responsável, via regulação, via estratégia, via investimento, para a gente chegar nessa casa um pouco antes, que é o que a gente deseja. E aí, pensando em impacto, que é aquilo que eu falei lá no começo, se a gente chegar nas 56 milhões de visitas, se não, quando a gente chegar nesses 56 milhões de visitas por ano, isso vai gerar
1 milhão de novos postos de trabalho no país e 44 bilhões todos os anos girando na economia. E não girando em grandes cidades, girando no entorno desses parques, em lugares menos desenvolvidos, e que a gente sabe, o Brasil é extremamente desigual. Então, quando a gente fala em conseguir gerar recurso em lugares mais isolados do país, a gente está falando em levar oportunidades de desenvolvimento para onde hoje a gente não consegue e onde o Estado, às vezes, também não consegue chegar. Então, temos aqui a junção de vários impactos importantes e de oportunidades para o nosso país. Mas, de novo, né, só reforçando, não vou ler todos os princípios, não é qualquer turismo, a gente precisa fazer um turismo feito de forma responsável e que vai deixar o nosso país melhor do que ele é, e não pior. Então, a gente trabalha sempre pautado por esses 7 princípios. Mas bora lá, então, falar de fato de legislação, falar mesmo sobre políticas públicas e como a regulação está acontecendo aqui em torno do nosso setor de turismo de aventura e nosso trabalho do ecoturismo no Brasil. A agenda de turismo pode não estar tão quente, mas a agenda de ameaças à unidade de conservação, vocês também estão acompanhando, essa nunca para. Então, aqui a gente tem, eu trouxe para vocês, a gente organizou um manifesto CEMEIA, WWF, SOS Mata Atlântica, Rede ProUC, onde a gente chamou várias ONGs ambientais, vários especialistas, vários grandes empresários para assinarem um manifesto mesmo, porque a gente mapeou mais de 200 projetos de lei que ameaçam unidades de conservação no Brasil. Ameaçam como? Fragilizando a categoria de proteção, permitindo garimpo, extração de outros minerais. Então, enfim, uma série de coisas que estão ali tramitando e vão, às vezes, em silêncio, sem muita participação, e quando vê, a gente tem, de fato, prejuízos para a conservação. Então, a gente fez esse manifesto. Logo em seguida, veio o PL da devastação, o PL do licenciamento ambiental, e aí a gente viu uma discussão que já estava, né, há mais de 20 anos avançar super rápido. Aqui eu destaco mesmo que o trabalho, ainda que a gente tenha entrado tarde na discussão, a sociedade foi decisiva para segurar vários dos problemas que esse PL ia impor, né, para as unidades de conservação, para a segurança dos biomas, também da Mata Atlântica. Então, assim, aqui eu vejo que foi um trabalho super importante de articulação, não só de quem está mais ligado à natureza, mas eu acho que foi um tema que conseguiu sensibilizar a sociedade mesmo, de temos um problema aqui. Então, tudo bem, o PL passou, o presidente Lula fez 63 vetos ao texto, ainda bem, mas no mesmo dia ele apresentou uma medida provisória para regulamentar a licença especial. E aí o que aconteceu foi que tudo que foi vetado aqui, na medida provisória, foi apresentado em forma de emendas. Então, o texto da medida provisória já recebeu mais de 800 pedidos de emenda para trazer de volta tudo que saiu no texto principal. Então, não tem muito descanso mesmo quando a gente está falando da agenda de conservação, tem que estar atento, joia. Essa parte a gente já sabe. Mas tem uma parte positiva, isso aqui é a parte difícil que a gente tem que estar alerta, né? A gente tem um sistema de unidade de conservação robusto, que tem integração entre os níveis de governo. Temos que estar alerta aqui e trabalhar numa agenda mais reativa e de ficar ali tentando no Congresso segurar essas mudanças. Pelo outro lado, a gente tem também que trabalhar por uma agenda mais positiva mesmo e propositiva do que pode ser feito para que a sociedade, para que o Brasil possa colher frutos positivos da natureza. Então, hoje o agro vai muito mais forte, outros setores produtivos vão muito mais fortes, porque eles conseguem provar seu valor para a economia, o que é que eles estão fazendo, e aí a natureza acaba parecendo algo menos relevante. Então, por isso que eu trago muito dado econômico, porque a gente tem que falar a mesma língua que se fala em Brasília, que é emprego, é geração de renda. Tem coisa que, assim, por mais que a gente ame e entenda o impacto, a gente também tem que saber que quando a gente está com o legislador, a gente tem que falar o que mobiliza ele, assim, de forma muito nua e crua. Então, a maioria dos parlamentares, assim, já sentei com vários, né, na nossa vida de lobista aqui, eu e o Leonardo, a conversa vai em todo o gabinete. A maioria das pessoas quer saber como aquilo vai impactar o eleitorado dela, como é que ela vai contar aquela história de forma positiva. Então, a gente também tem que saber que argumentos mobilizam. E ser estratégico aqui. Então, falando de pautas positivas para turismo de natureza, esse tema não é muito agitado. Tem várias proposições e vários projetos de lei, mas, como disse o Jaime, se você sacode, não para muita coisa de pé, não. Então, assim, não tem tanta audiência para discutir a importância disso, não tem nenhuma frente parlamentar super organizada para discutir esse tema no Congresso. A gente não está lá mesmo mostrando esses dados aqui de impacto. Então, tem um trabalho para a gente sacudir Câmara e Senado para colocar essa agenda. E eu nem digo só Câmara e Senado. A gente tem eleições ano que vem, sacudir governadores e presidenciáveis para eles olharem para o turismo. A gente sabe que a gente é a principal potência para o ecoturismo no mundo. Isso
dificilmente está nas prioridades dos governadores ou dos presidenciáveis. Então, a gente, como CEMEA, vai trabalhar um montão nisso, mas é um convite para todo mundo aqui. Vamos tentar levar essa agenda para o Executivo, que ela também é importante. Nem só de projeto de lei vive uma agenda. Então, assim, se isso é prioridade de um presidente, se isso é prioridade de um governador, a gente sabe que os investimentos vão e as coisas andam. Então, acho que tem um pouco das duas esferas aqui, das duas arenas, executivo e legislativo, para a gente combinar a atuação. Aí, falando de um primeiro projeto de lei, deixa eu voltar aqui, de um primeiro projeto de lei que vale ficar atento. De novo, ele não necessariamente afeta todo mundo que está aqui. Eu não estou conseguindo voltar. Aqui. Esse ano voltou a discussão, também ali com muitos malabarismos em Brasília, mas voltou a discussão sobre a lei de concessões e lei de PPPs. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente tem vários parques no Brasil, mais de 30 parques hoje com projetos de concessão, parques naturais e parques urbanos. Projetos que vão durar aí cerca de 30 anos, com investimentos previstos e depois devolução para o poder concedente. Então, essa é uma agenda que está ficando cada vez mais forte. Aqui, a linha do tempo de todas as concessões em parques naturais e parques urbanos no Brasil. O CEMEA acompanha essa agenda desde 2011 e trabalha por essa agenda, entendendo que os investimentos, né, e uma gestão com parceiros, seja privado, seja do terceiro setor, pode ajudar mesmo nessa gestão de visitação. Então, a gente acompanha essa agenda, monitora, vê o que está funcionando, o que não está funcionando, cobra os governos, acompanha esses contratos para eles gerarem mais benefício para o visitante, não necessariamente, né, para a concessionária, para o poder concedente. A gente não pode perder o olho de por que essa política existe, é uma política pública que existe para o visitante. Então, a gente monitora esses contratos. Hoje, a gente tem mais de 35 contratos com 2 bilhões de investimentos previstos até 2051. Então, essa é uma agenda que você fala concessão, PPP, parece que não toca tanto aqui esse nosso universo, mas a gente tem mais de 10 concessionárias aqui, vários poderes concedentes estão aqui com parcerias com o setor privado. Então, quando a gente fala dessa legislação que ainda está em tramitação, que é a revisão do Marco Legal de Concessões e PPPs, tem coisas aqui que vão afetar também esses contratos, os que existem e os contratos que vêm pela frente. Então, acho que a gente nem precisa ficar entrando tanto na minúcia, isso aqui é meio chato mesmo, mas é uma legislação que, especialmente, né, para os poderes concedentes e para quem é concessionário, precisa estar atento, precisa entender se o que está aqui endereça. A gente fez uma primeira avaliação do texto que agora está no Senado, ele tem vários pontos positivos de pegar as boas práticas que já estão rodando e trazer para a legislação. Então, de fato, está ficando mais moderno, vai ficar mais seguro para os governos e para os concessionários, tem inovações, mas tem também alguns pontos que podem gerar insegurança jurídica. Então, tem um outro ajuste para fazer, acho que essa é uma agenda que vale acompanhar com atenção, ela ainda não terminou de tramitar. Então, esse é o ponto que eu queria trazer antes de entrar, de fato, no case que o Jaime estava falando, que aí é um negócio, de fato, legal, que já foi aprovado e que tem trabalho nosso também a ser feito agora para a gente colher os frutos desse projeto de lei. Aqui está o mapeamento. Esse quadrinho não fui eu que fiz, foi a Prospectiva que trabalhou com a gente nesse mapeamento. Mas esse é o projeto de lei, o 4870, que foi apresentado pelo deputado Túlio Gadelha em dezembro do ano passado, já quase ali no finzinho, dia 13 de dezembro, se eu não estou enganada, esse projeto foi apresentado numa coisa histórica, em que Marina Silva e Arthur Lira sentaram, conversaram, tem essa foto. Eles negociaram um pouco a proposição desse PL, numa união ali improvável, mas que a política promove. Então, eles se uniram para fazer essa discussão, e o deputado Túlio Gadelha foi quem apresentou esse projeto de lei para criar a Política Nacional de Visitação à Unidade de Conservação. Eu não sei, quantos de vocês ouviram falar sobre esse projeto de lei? Que bom, já bastante gente. Então, ele foi apresentado em dezembro, ele transitou em tempo recorde, não seguiu a tramitação que poderia ser, né, Leonardo, para um PL desse tipo, de seguir pelas comissões. Foi um projeto que foi votado com urgência, foi para o plenário da Câmara. Oi, Leandro. Foi aprovado rapidinho ali na Câmara e seguiu para o Senado. Em 7 meses no total, do tempo de apresentado até ser sancionado pelo presidente Lula, isso levou 7 meses, assim, é realmente um tempo recorde. Foi uma discussão que, para além de Marina Silva e Arthur Lira, a gente teve aqui um processo participativo muito intenso de organizações da sociedade civil, organizações ambientais. Acho que até os concessionários se envolveram um pouco nisso. Teve bastante discussão técnica. A gente conversou com o deputado Túlio, que era o relator na Câmara, não o relator, o que apresentou o texto, com o deputado Túlio, depois no Senado, com o senador Everton. Levamos dados, levamos evidências mesmo
para a importância desse PL, o que ele ia impactar o setor de turismo de natureza. Então, é uma política super importante, que foi discutida meio rápido, não é que ela vinha sendo debatida antes, mas que a gente estava pronto, não só, quando eu digo a gente, não só o CEMEA, a gente estava pronto como setor para fornecer insumos e entender, cara, esse PL é realmente legal e ele tem alternativas aqui para a gente levar recursos e levar investimento para desenvolver o turismo de natureza no Brasil. Então, é isso aqui de tramitação, essa coisa meio chatinha, mas ele passou pela Câmara, pelo Senado e seguiu para a sanção em 7 meses, tempo recorde, com muito envolvimento mesmo de organizações-chave, de especialistas, assim. Então, um projeto que, ainda que ele não tenha sido 100% do que todo mundo espera, ele com certeza está ali entre os 80% e 85% do que a gente precisava para impulsionar o turismo de natureza. O que essa política faz, né? O que essa lei, agora oficialmente, Lei 15.180, faz? Então, além de instituir a Política Nacional de Unidades de Conservação, ela traz essa inovação de permitir a criação de fundos privados para investimento no turismo de natureza. Algo meio parecido hoje como funcionam os fundos de compensação ambiental, que já estão rodando bem nos estados, e tem também um fundo, né, ali no nível nacional. Então, vários aprendizados desse fundo vieram para cá para desenhar essa política e fazer essa inovação. É, de fato, uma inovação quando a gente pensa em turismo de natureza, porque hoje, pensando em atração de investimento privado, tirando as concessões, acho que a gente ainda está aprendendo mesmo como fazer esse modelo, como trazer outros recursos para os parques, né, para potencializar essa visitação. Então, aqui a gente tem esse conjunto de duas coisas. Pensando no desenho da política, acho que foi muito legal, porque ela reconhece vários instrumentos que já foram desenhados pelo ICMBio, pelos estados. Então, várias diretrizes ali que estão em outras políticas e normativas internas vieram para esse projeto de lei. E aí ele tem uma coisa legal, que ele dá mais segurança para essas parcerias que acontecem não só com os concessionários, mas, por exemplo, com organizações do terceiro setor e da sociedade civil. Então, hoje a gente tem o Parque do Peruaçu, gerido pelo Instituto Ecos, a gente tem a Associação Angá, operando o Parque do Pau Furado, e essa relação ainda era um pouco frágil. Aqui, nesse projeto, ele dá a segurança de que os serviços de visitação podem também ser geridos por organizações da sociedade civil. Então, isso é um avanço que parece pequeno, mas hoje, para essas instituições operarem recurso, a gente tinha alguma fragilidade que aqui está mais assegurada e dá mais possibilidade da gente pensar em outros parceiros no parque, que não só empresas, né, e concessionários. Outra coisa legal é que hoje isso já está sendo praticado em alguns contratos de concessão, que é pensar em gratuidades e tarifas diferenciadas para visitantes do entorno e para pessoas de baixa renda. Isso também entrou como recomendação no projeto de lei. Então, outra coisa positiva. E aí, aqui, de grande inovação mesmo, é, de fato, você tem um arcabouço nacional que sugere mesmo aí que ICMBio e outros órgãos executores do SNUC possam, né, contratar, sem licitação, instituição financeira oficial para criar e gerir um fundo privado destinado a financiar ações de estruturação, aprimoramento e incremento da visitação à unidade de conservação. Então, ele é feito para isso, para potencializar a visitação. Um investimento que hoje acaba ficando ali despriorizado pela limitação de recurso que a gente sabe que os órgãos têm. A gente sabe as milhões de questões já em termos de conservação, que já são desafiadoras para levar investimento. Quando a gente fala da visitação, a gente sabe mesmo que são muitos desafios. Então, se a gente consegue ter fundos ali que vão receber recursos de diferentes fontes aqui, então pode receber doação, pode receber patrocínio de empresa, pode receber recurso internacional, pode receber recurso de termos de ajustamento de conduta. A gente, como CEMEA, acha que as outorgas variáveis das concessões e parte das outorgas fixas também poderiam compor esse fundo, ali na linha de outros valores que possam ser destinados. Então, que sonho seria, né, que, de fato, o recurso das concessões pudesse voltar para os parques e não integrar 100% o tesouro. Então, a gente vai trabalhar para isso, para ver se a gente consegue fazer acontecer. Mas tem 1000 possibilidades aqui de pensar em recursos que vão compor esses fundos e que vão poder ser investidos no turismo e na visitação daquelas unidades, e não em outras coisas. E isso também está bem especificado lá no projeto de lei. Então, esse recurso não pode ser usado para nada que não seja diretamente ligado a aprimorar a visitação. Então, é um instrumento complementar da gente pensar em coletar, né, fazer essa poupancinha e fazer esse investimento nas unidades que estão precisando receber visitantes. Então, é uma super inovação.
Mas esse PL não criou os fundos, ele deu a permissão para que ICMBio e órgãos executores do SNUC possam criar. Então, agora tem um trabalho nosso, não nosso CEMEIA, da gente trabalhar para colocar esses fundos de pé, no ICMBio, nos estados, nos grandes municípios, para, de fato, esses fundos poderem começar a operar. Uma das receitas mais seguras que eles iam receber, que é aquele artigo que está vetado, era a possibilidade de receber até 5% dos recursos de compensação ambiental para compor esse fundo. Isso foi vetado pelo presidente, então a gente vai ter que trabalhar mesmo para poder levar recurso para que esses fundos, um, existam e dois, possam ter capacidade de investimento na visitação. Então, tem aí uma boa agenda para a gente, né, levar os órgãos ambientais, ou quem já faz parte de órgãos ambientais, talvez puxar essa discussão internamente de como colocar esses fundos de pé. Tem muito aprendizado dos fundos de compensação ambiental. A gente fez uma nota técnica também, reunindo as boas práticas para colocar um fundo desse tipo de pé e fazer uma boa operação com o que tem de mais moderno. Então, a gente aposta bastante que isso não é a bala de prata, mas que é um dos caminhos que a gente tem hoje para fazer para chegar naqueles 56 milhões de visitantes nos parques. Então, acho que era isso. Não sei se tem mais algum ponto aqui para contar do SPL. É isso. Mas, enfim, temos eleições, temos aí um congresso ainda operando, bastante coisa para a gente fazer. Vamos colocar esses fundos de pé, vamos trabalhar para promover a visitação e fortalecer o ecoturismo no Brasil. O que vocês precisarem também do CEMEI, em termos de dados, de informação, vamos fazer isso junto, né? A gente tem mais de 50 estudos levantando mesmo por que os visitantes visitam ou não, quais são as dificuldades ali para gestores de parques do Brasil inteiro. Então, a gente entrevista, a cada 2 anos, a gente faz uma pesquisa nacional com gestores de parques. Então, tem muita informação para a gente estar munido e ir para o Congresso ou ir conversar com o Executivo bem representado, trazendo os desafios, mas também os impactos que o turismo de natureza pode gerar. Então, é isso. Obrigada. Parabéns. Bem, pessoal, eu entendo que nós cumprimos aí o papel do painel, né? Nós queremos mostrar para vocês, primeiro, o que nós da ABETA estamos fazendo, né? Segundo, o que é o comportamento interno ao legislativo, como é que funciona, que a maioria das pessoas, dos brasileiros em si, desconhecem. E terceiro, trazer essa participação da nossa querida Renata, né, com seu entusiasmo, junto com o CEMEIA, com tudo isso, né? Antes de abrir para algumas perguntas, porventura vocês queiram, a gente deixaria duas lembranças para vocês. O legislativo só não acontece em Brasília. Então, nós temos problemas nos estados, temos problemas nos municípios, está aqui Ítalo, que é da SEDITU, a gente conversa muito sobre isso na ABETA, né? Então, para que nós possamos, enquanto operadores de turismo, nós interagirmos e melhorarmos a nossa participação, precisamos participar dos conselhos municipais de turismo, dos conselhos estaduais de turismo, para que nós possamos intervir em algum projeto local que venha atrapalhar ou venha prejudicar o nosso setor. Então, isso é uma mensagem que a gente traz da ABETA para nossos associados, que participem da vida política dos seus estados e seus municípios, que só Brasília não resolve, né? A segunda é mais um comunicado para os nossos associados e para os demais. A ABETA hoje ela faz parte de vários grupos. Nós temos em alguns estados participação em conselho estadual. Eu mesmo participo do Conselho Estadual de Pernambuco. Tem outros de outros estados, do Conselho Estadual de São Paulo, nós participamos também pela ABETA, né? Nós participamos hoje, temos grupos, no caso do G20, que são as maiores entidades no turismo. Temos o nosso grupo interno de associados, fazemos grupos temporários, de vez em quando, com o CEMEIA, agora a minha empresa da devastação, nós criamos um com várias entidades. Então, vocês fiquem disponíveis no nosso grupo de associados ou por nossos meios de comunicação, para tirar qualquer dúvida, fazer alguma sugestão, alguma pauta que nós possamos levar, né, para que nós possamos sempre, a cada dia mais, melhorar o turismo de natureza no Brasil, que é um dos nossos pilares, né? Antes de encerrar, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eliane, ajuda ali, por favor. Tem microfone aqui embaixo. Tem ali. Nós temos 10 minutos, né, Poliana, que eu lhe pedi.
Ali primeiro, depois ele, o segundo. A segunda ali? Ah, está ali. Oi, bom dia. Eu sou o Fernando, né? Eu fui por muitos anos operador de cicloturismo e associado da Beta, né? Que é a minha escola nesse segmento. E agora estou do outro lado do balcão. Eu estou como assessor parlamentar do deputado Marquito, de Santa Catarina, um deputado ambientalista, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesc, que também foi convidado a compor essa mesa e, infelizmente, por compromissos no Estado, não pôde comparecer, então eu estou aqui o representando. Bom, primeiro dizer que essa posição que eu estou hoje em dia, ela é muito fortalecida pela minha relação com a Beta. A gente ter a possibilidade de pautar esse tema no Parlamento Catarinense está sendo muito interessante, porque, de fato, né, como o colega falou, essa incidência tem uma importância tamanha, e a gente vê o tema ainda muito apagado nos parlamentos, né? Então, por estar com um deputado ambientalista, a gente tem conseguido fazer coisas interessantes ali. Eu tive na discussão, Jaime, após o acidente do balão, eu fui até a Prefeitura de Praia Grande com o deputado presidente da Comissão de Turismo, que não entende nada do assunto de legislação. Por alegria, a gente tinha tido alguns anos antes, enquanto eu era operador e diretor da Beta, uma Beta Conecta naquele município, né? Então, eu tive que relembrar o secretário de Turismo, né, e o prefeito das ações que a gente tinha feito, e de que não havia necessidade nenhuma de fazer legislações, bem como você orientou aqui, mas seguir as legislações vigentes que, de forma alguma, são aplicadas por balonismo naquele município, né? Então, um dos exemplos de incidência que a gente tem provocado, e não muito no sentido de ficar fazendo leis, mas de observar os dispositivos que já existem e aplicá-los, né? Tem uma política de incentivo ao cicloturismo no Estado, que é a minha praia, e que depende de regulamentação. A gente construiu também uma minuta, já levamos à Casa Civil, para a gente poder, né, a partir dos dispositivos que já existem, fazer as coisas acontecerem. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas vou tentar resumir. Outra coisa, a APA da Baleia Franca está completamente ameaçada em Santa Catarina. A gente tem travado uma luta muito árdua para que essa APA não desapareça, obviamente, pelo interesse imobiliário, né? Tem um projeto de lei do senador Espiridião Amin, da deputada federal Giovânia de Sá. Então, a gente está travando uma luta de Davi contra Golias no Estado e estamos conseguindo avançar, inclusive pela presença do turismo de natureza naquela região. Então, a gente está com essa luta, a gente gostaria, né, de ter esse relacionamento com o Instituto Semeia para fortalecer também. E agora, finalizando, na questão do SNUC, é prevista a participação da gestão de unidade de conservação da base comunitária, né? Então, a gente tem aprovado em Florianópolis também uma lei municipal de quando o Marquito era vereador, do turismo de base comunitária, que a gente vai dizer lá, olha, vamos respeitar o SNUC e vamos trazer a base comunitária para a gestão das UCs. Tá? Então, essa lei foi... Agora, o Marquito já é deputado, era a lei de quando ele era vereador, mas foi aprovada esse ano. Né? Daqui a pouco vai a sanção do prefeito, que se pudesse comentar um pouquinho sobre isso, Renata, da participação da base comunitária na gestão das UCs. E outra coisa, falando em papel do Legislativo, o orçamento, hoje em dia, está cada vez mais na mão do Legislativo, né? Em Santa Catarina, era 1% do orçamento estadual na mão das emendas parlamentares. Esse ano foi para 1,55%. Isso equivale, para cada deputado dos 40 lá na Assembleia Legislativa, a 18 milhões e 100 mil reais que cada deputado indica para projetos. Então, é uma outra forma de incidência que a gente está fazendo, né? Inclusive, eu estou aqui discutindo projetos para a Beta no Estado, a partir do recurso de emenda parlamentar impositiva, que não é todo Estado que tem, né? Que em Santa Catarina significa o seguinte, se o deputado fala que aquele recurso tem que ir para tal ação, tem que ir para tal ação. Não tem conflito político que pode negar a aplicação desse recurso. Só para dizer que esse é um instrumento e a gente também está valendo desse instrumento lá no Parlamento Catarinense. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui para a Renata.
Liliane, aproveita e leva ali. Você é o terceiro, viu, amigo? Você é o terceiro. Aí, a segunda lá atrás. Liliane, não, leva ali, lá para trás. Ali. Bem, vou falar uma coisa que ninguém nunca fala nesses painéis, né? Nosso tempo está curto, tia Poli já está ali. Vamos tentar ser sucinta nas perguntas. Enquanto isso, Renata vai falar, responder aqui para ele. Pronto, eu vou ser bem rapidinha na resposta. Acho que a participação nos conselhos é super importante, a participação da sociedade, a gente encoraja, esse diálogo é muito relevante mesmo, eu acho que só melhora a gestão dessas unidades, só tem a contribuir. A gente defende o diálogo de todas as formas, né? Acho que não só nessas instâncias formais, mas é muito importante mesmo que a gente, quanto organização da sociedade civil, que os próprios órgãos gestores do SNUC consigam conversar com a sociedade e contar mesmo. Ouvir, mas também conseguir contar os benefícios, contar o que está acontecendo. A gente vê que algumas coisas acontecem, geram várias polêmicas assim, em parques, inclusive parques urbanos, que só faltou mesmo contar melhor. Por que está acontecendo, por que aquilo é importante para aquela área, por que aquilo mexe na sua vida. Então, tem um trabalho mesmo de ouvir, tem um trabalho de contar. Eu acho que a gente tem possibilidade de aprimorar. Eu falo a gente porque eu acho que é um trabalho de todo mundo mesmo. Acho que às vezes fica uma discussão tão nichada, tão centrada em só quem entende mesmo muito de unidade de conservação, muito de gestão ambiental, e às vezes a gente acaba afastando mesmo as pessoas dessa conversa, e só vai dar certo mesmo na APA da Baleia Franca, em todos os outros lugares, se a gente conseguir fazer essa conversa ser possível para as pessoas e ser próxima, né, da vida delas, assim, não ser complexa e ser mais sensível mesmo ali com o dia a dia. Então, é uma coisa que a gente defende bastante. E emenda parlamentar, vamos que vamos usar esse recurso para fazer coisa boa, pelo amor de Deus. Estou correndo, viu, tia Poli? Lá. Objetivamente, a gente tratou de meso estadual e federal, e iniciamos aí o nível municipal, conselhos e tal. A pergunta é, do ponto de vista municipal, empresários que não sejam tão numerosos no setor, e na ausência de um acidente que possa provocar uma medida legislativa, né, de oportunidade, como o empresariado pode trabalhar para influenciar uma pauta política positiva? 30 segundos. Participando. Não, brincadeira. Eu avalio que a construção dessa agenda dentro do poder público municipal, ela passa muito por, primeiro, conseguir um consenso interno em relação aos empresários, de visão onde se quer chegar, onde se quer ter o apoio do poder público local para as iniciativas que melhorariam a atividade empresarial e traria mais segurança jurídica, mais atratividade para aquela região. Então, muitas vezes, os próprios empresários entre si não têm essa visão clara. Se não tiver essa visão clara, vai ser difícil você entrar em comunicação com o poder público local para conseguir passar uma visão que não é clara. Você vai encontrar todas as burocracias, idiosincrasias internas e dificuldades do poder público. Então, esse alinhamento entre os empresários é fundamental, e a ABETA tem muito benchmark, muito caso, e pode talvez até dar um apoio técnico em relação a isso. Tem municípios que têm Convention Bureau, que são organizações que podem também dar um suporte em relação a isso, ou a própria associações comerciais locais também podem ser aliados, e começar a construir essa agenda de conscientização de dados. Qual que é o impacto que isso pode gerar no município? Você tem que traduzir os interesses empresariais locais numa comunicação que também interessa a política, que tem a ver com o que eu disse aqui, de demonstrar a importância da cadeia de valor, demonstrar como o município pode avançar politicamente e, acima de tudo, como aquele político pode ter o capital político e visibilidade em relação às ações dos empresários. A gente não pode negar isso, porque seria um pouco de negligência ou talvez ingenuidade. E aí, esse nível de comunicação e construção de uma agenda com uma secretaria de turismo, com a prefeitura local, vai sendo construídos a médio e longo prazo. Isso não se resolve no mandato. Mas a organização interna, eu acho que é o início, e você definir muito clara a visão, acho que é fundamental. Bem, vamos aqui para a nossa última pergunta aqui, por favor. Bom dia, meu nome é Diogo Marcel, eu sou de Foz do Iguaçu. A gente tem o Parque Nacional lá, né, que é bem bacana e traz toda essa questão.
A minha pergunta em relação ao fundo é esse novo instrumento que está sendo colocado dentro dos parques nacionais, que são os encargos acessórios, né? A gente percebe que tem vários contratos de concessão que não contemplavam esse instrumento e hoje está sendo feito aditivos de contrato e os encargos acessórios estão aparecendo em contratos de concessão. No Parque Nacional, a gente vai aí para uma concessão de 30 anos, já estamos com 3 anos dessa concessão. Os encargos acessórios chegam aí a 20 milhões de reais por ano nesses primeiros anos. Com a tendência do aumento da visitação, esse valor vai aumentar, com certeza. E nesse sentido, primeiramente, falar que é importante realmente o teu comentário de participar dos conselhos, né? Lá a gente faz parte do Conselho Municipal de Turismo, do Conselho do Parque, então é bem importante mesmo, é onde começam essas discussões, tanto que dentro do formato político que a gente trata, foi tentado mudar os encargos acessórios do Parque Nacional, né? Retirando esse valor que hoje representa 100% para ser distribuído em torno do parque, são 14 municípios em torno do Parque Nacional, tem território quilombola, tem território guarani. Então, por 2 vezes foi tentado fazer movimentos para tirar os encargos acessórios no seu montante integral do território do Parque Nacional do Iguaçu. Então, esses movimentos, né, para levar recursos para auxiliar na conservação e na estruturação de unidades de conservação no Brasil todo. Bacana. Como que a gente hoje trabalha os encargos acessórios para poder transformar eles nesse fundo para esse desenvolvimento? Já que a gente tem um recurso garantido, né? Se a gente leva também para o Rio de Janeiro, né, para o Parque da Tijuca, já foi implementado esse modelo, já são também cerca aí de 30, 40 milhões de reais disponíveis. Então, assim, está claro que a gente tem recurso através dos recursos dos encargos acessórios. Como fazer esses recursos fazerem parte dessa estrutura que hoje está sendo, né, montada, aplicada, mas, como você disse, não é bala de prata, mas aí a gente tem que criar com isso. Os encargos acessórios, como que a gente faz para fazer parte desse instrumento? Obrigado. Para essa pergunta tão fácil, eu vou baixar de 30 para 20 segundos. Esse vai ser lobby mesmo. Assim, a gente também acha que poderia ser um recurso que eventualmente poderia ser destinado. De fato, se ele vai compor um fundo, ele vai poder acabar investindo em outras unidades de conservação e não especificamente só naquela que gerou esse tipo de receita, né? Mas uma parcela poderia, de fato, compor esse fundo, só vai funcionar. Você viu ali que no projeto de lei tem outras fontes. Isso aí só vai funcionar a gente realmente pressionando e mostrando evidências de que poderia, por que deveria. Então, os encargos acessórios realmente são uma inovação, né, nessas concessões. É super positivo. Tá começando agora a implementação desses recursos, que bom. Deve sair um normativo do ICMBio em breve, eles abriram consulta pública, em breve deve sair qual é a definição final de como vai ser o uso desse recurso, né, para parques nacionais. A gente também está ansioso para ver qual vai ser a regulação final. Mas por que não? Uma parte dessa receita compor os fundos. Vamos ter que trabalhar com os estados e com o ICMBio e entender com também o Tesouro como é que a gente faz. Mas eu acho que no caso dos encargos especificamente é negociação política mesmo. Vamos ter que trabalhar. Vamos ver. Mas eu acredito que pode dar certo, pelo menos um pedacinho. Bem, infelizmente, vamos ter que encerrar, porque os nossos colegas estão chegando aí. Agradecer a presença de vocês até essa hora. Agradecer ao Dr. Valpati da presença, a nossa querida amiga Renata, sempre abrilhantando nossos encontros, e reforçar o que foi colocado na resposta dele aqui. Participem, vivam a sociedade política, usem suas associações locais, nacionais. A ABET está de portas abertas para vocês, tá? Para possamos defender nossos interesses, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom congresso. Obrigado, tia Paula.